Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks no tema de longevidade, que é a série que a gente está fazendo. Hoje, para mim, é um dia muito especial, que eu estou com dois amigos muito queridos, amigos de longa data, pessoas, vocês vão delirar, gente, vocês não têm noção de quem eu estou recebendo aqui hoje. Então, eu estou com a Raquel e o Wellington, que os dois são fellows da Choca, cada um deles faz um trabalho maravilhoso. O Wellington foi o primeiro a Choca que eu conheci na vida, e a Raquel faz um trabalho lindo. A gente já teve muita oportunidade de estar junto, mas eu vou deixar para eles se apresentarem. Então, eu sou Renata, do Change for Good. Estou aqui com uma blusinha azul, um óculos azul clarinho, meus cabelos brancos, meus 64 anos, para falar de longevidade com eles. Bem-vindos. Muito Raquel, obrigada. Você se apresenta também? Vou me apresentar, eu sou Raquel Barros, sou psicóloga. Já nem sei mais se eu sou psicóloga, mas me formei com psicologia e há 34 anos trabalho com a população vulnerável aí na Choca, com mulheres. A minha especialidade são mulheres, situação vulnerável, e sou fellow da Choca e muito feliz por isso. Eu sou o Wellington Nogueira, eu sou ator, palhaço, empreendedor social. Graças à Choca, eu brinco que a Choca veio no momento que eu falava assim, bom, ator, palhaço, mas agora o que eu virei depois que eu comecei o Doutores da Alegria, né? E foi quando a Choca entrou e falou assim, você é um empreendedor social. Aí eu falei, achei minha turma! E foi maravilhoso. Então, ator, palhaço, empreendedor social, conhecido por ter fundado o Doutores da Alegria em 1991 e ter feito muita pesquisa sobre o impacto da alegria no universo hospitalar e compartilhado. Então, esse ato de compartilhar conhecimento, criar, organizar, também foi para mim assim um trabalho muito importante. E quando a gente fala em empreendedorismo social, também, sabe, de deixar registro. Então, tá aqui hoje é o máximo. Pronto, falei tudo. Não falou tudo, até parece, né? Mal começou a falar. Gente, é muito legal, olha, é muito gostoso estar com vocês aqui, né? Assim, o Wellington, eu sempre brinco que foi o primeiro empreendedor social que eu conheci da Choca. Eu, quando comecei a trabalhar no terceiro setor, assim que eu comecei a trabalhar com a Célia na GV, lá na área de captação de ex-alunos, né? Captação com ex-alunos da GV para as bolsas de estudo e tudo isso. E aí eu conheci o Wellington, e para mim assim, eu brinco que a minha vida, né, foi uma antes da Célia e depois da Célia, e eu sei que tem várias pessoas que se sentem assim, e a Célia trouxe esse lado do mundo que eu não conhecia, que são vocês. Então eu falo assim, foi um presente, porque é uma delícia conviver com pessoas como vocês, porque vocês estão o dia inteiro acreditando que tudo vai dar certo, né? Que o mundo pode ser melhor, né? E que a gente pode conseguir realmente fazer as coisas melhores. E eu me lembro quando eu conheci o Wellington, que logo naquela época você tinha ganhado um prêmio por conta do nhoque, né? Do nhoque da alegria. E eu levei as crianças, e isso marcou a vida dos meus filhos. Eu tenho uma fotinha de Polaroid ainda até hoje. Então, assim, é muito gostoso. E assim, trazer para dentro de casa toda essa energia que vocês têm. Eu acho que meus filhos assim são diferentes graças à minha proximidade com a Choca e com todos vocês, porque realmente são exemplos muito inspiradores para a gente, né? Então assim, mas o Wellington não vai falar aqui hoje dos Doutores da Alegria, muito, lógico que ele vai falar também, né? E a Raquel, que eu tive a sorte de conhecer quando eu fui conhecer aquele trabalho lindo que você fez ali, né? Lá em Sorocaba, Lua Nova, aquelas meninas, né? São verdadeiras crianças com crianças no colo, né? E você conduzindo aquilo de uma forma tão amorosa, nossa, assim, sempre mexeu muito comigo. Mas também, acho que a Raquel vai falar um pouquinho, não muito disso, porque nós vamos falar sobre como é que é para vocês, né, que a sua história de vocês aí, sei lá, de 20 anos no mínimo, desse trabalho que vocês começaram lá atrás, e hoje
que nós somos, vamos dizer, longevos, né? Já estamos aqui enquadrados na terceira idade. Eu com 64, vocês são mais novos do que eu, mas também já estão ali nos 50 e alguma coisa, não é isso? 50 e quase 9. Ai, vou fazer 60. 63. Somos quase vizinhos. Pois é, então. Então, longevos com muito orgulho, né? Exatamente. E aí? Bom, eu queria comentar, acho que é legal, de repente o El pode me ajudar, essa coisa do mudar o mundo e você ser conectado pela Choca, né? Eu acho que tem essa coisa que foi muito importante para mim, porque eu tinha um jeito de ser. E aquele jeito de ser, para mim, era uma coisa natural, legal. Eu não gostava de passar pelas pessoas sem marcar deixar minha identidade, sem impactar. Mas quando chega a Choca, ela fala assim, olha, esse jeito de ser é ser empreendedor social. E aí foi muito legal isso para mim. Sei lá, na época eu tinha, 30 anos, não lembro mais. E foi forte isso, né? Você entender que o seu jeito de ser, ele se conecta com alguma identidade, com uma personalidade que não é só sua, mas ela também irradia. Então, eu acho que eu queria começar contando isso, assim, né? Para falar da longevidade, como é que aquele bichinho me mordeu lá atrás, né? E que não deixou mais, né? Não deixei mais de entender isso. Acho que isso era muito legal. Não sei se para o El foi a mesma coisa, que ele fala que, né, a Choca deu a identidade para ele. Para mim, a Choca me localizou. Né? Tá próximo, né? Porque o que aconteceu para mim é que eu era um professor de inglês que foi para os Estados Unidos para estudar teatro musical, porque era o que eu queria fazer, meu sonho era ser um artista completo. Fui para Nova York, me formei, comecei a trabalhar na área de teatro musical e falei, engraçado, parecia ser tão legal, mas não é exatamente aquilo que eu esperava, tá faltando alguma coisa, e foi nesse dia que eu estava pensando isso, que o telefone tocou, eu recebi um convite para fazer teste como ator para um trabalho de palhaço em hospital. E aí eu falei para minha amiga que me chamou, eu falei, você me desculpa, mas ela falou, eu já sei. Você não quer, não é coisa de palhaço, isso não é legal para tua carreira? Faz o seguinte, vem ver primeiro e julga depois. Então foi assim que eu vi pela primeira vez o trabalho de palhaço no hospital, e o dia que eu vi uma forma de arte completamente inusitada, inovadora, enfim, que tinha a ver com o futuro, né? E hoje eu sei articular como, enfim, eu vi aquilo, me arrebatou, e eu falei, você tá louca, eu não posso fazer teste, você tem que ser muito bom, eu sou só um ator de musical. Ela falou, não, você vai fazer teste, eu vou te deixar no último dia, vai se preparando. E o resto é história. Aí justamente, o meu pai ficou doente, eu voltei para o Brasil e comecei o Doutores da Alegria. E o resto é história que a gente conta aqui. Não, mas olha, realmente, assim, a gente tem aqui na mesa, né, em comum a Choca, né, assim, e que ela realmente, ela marca, né, ela marca uma posição, ela mostra, ela abre uma perspectiva de mundo diferente, né. Eu me lembro, assim, eu não sei nem se você lembra, Wellington, mas eu fiz mestrado e doutorado na PUC em Psicologia Social. No meu mestrado, eu estava estudando captadores de recursos no Brasil. E fui conversar com o Wellington para testar uma metodologia de pesquisa de história de vida. Então, eu tinha como lição de casa isso, eu falei, você topa? E ele aceitou. Então, assim, fui lá me treinar, né, como psicóloga social, e ouvi toda a história do Wellington maravilhosa, assim, então foi bárbaro para mim. Aí termino, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz sobre o empreendedor social da Choca, né, e aí, vamos dizer, selecionei 4 fellows, e fiz uma investigação para entender o que raio existe nesse bendito desse empreendedor social da Choca, né? O que é ser empreendedor social? E aí eu fiz 4 estudos de caso, então com a Vera Cordeiro, com o Júnior do Afro Reggae, com... Oh meu Deus, agora não vou lembrar.
de favela no Rio também, que era... Celso Jailson. Jailson. E também com Daniel Becker. Então eu fui para o Rio, e aí eu lembro que foi super engraçado, que eu fui para o Rio de avião para fazer as entrevistas, cheguei lá no aeroporto, né, eu tinha pego lá um hotel e entrei num táxi, né, enfim, falei, não, eu queria ir para esse hotel e tal. Aí conversando com o taxista, eu falei, olha, então amanhã eu vou fazer 2 entrevistas, depois de amanhã eu vou fazer mais 2. Será que eu posso combinar com você, de repente, você me pega, né? Então, porque uma eu vou na Maré, a outra eu vou no Afro Reggae, era onde era? Ali era na... Oh, meu Deus, esqueci, tá fraco aqui. Mas enfim, outra favela, depois eu vou no Parque Lage com a Vera Cordeiro, depois eu vou... E assim eu fui... Ele falou... Ele parou e olhou pra trás, assim, falou, quem é essa louca que tá aqui? Tipo assim, tem certeza que eu quero ir mesmo nesses lugares, né? Aí eu falei, exatamente, vou lá fazer a entrevista e tal. Mas, por que eu tô contando tudo isso? Porque no meu trabalho, para mim ficou muito claro, né, o que eu entendia que tem dentro de vocês e que não tem em todo mundo, mas que talvez até possa... com vontade as pessoas conseguirem desenvolver, né? Que é uma vontade assim extremamente forte de resolver uma questão que normalmente é uma questão social que está te incomodando ou uma questão ambiental, mas assim sem avaliar se é possível ou não, porque normalmente não é possível, né? E vocês fazem ser. E por que dá certo? Porque vocês não enxergam o impossível. Né? Então, assim, tipo, tanto que quando começou aquela história de capacitação do empreendedor social, eu me preocupava muito, porque eu falei assim, a gente pode estragar esses empreendedores, porque se eles aprenderem a fazer a coisa e avaliar a possibilidade, eles não vão fazer. Então, acho que o melhor jeito do empreendedor social poder avançar é se ele tiver um sócio enquadrado, mas não dá para enquadrar. A hora que enquadrar vocês, estraga, né, essa capacidade e essa coragem de buscar soluções, né? Então, eu só contei essa história toda para chegar nisso, que por acaso vocês foram cases dos meus estudos na psicologia social, sabe? Sempre. Mas acho que tem eu não sei, eu gostaria de falar, acho que tem uma fase, né? Acho que quando você está dizendo assim, que estraga, realmente, eu imagino assim que quando eu comecei, quando vinha aquelas, né, McKinsey, aquelas formações, eu falava, lá vem, né? Eu me lembro que o primeiro projeto que eu tive, que era assim, puxa, mas as meninas, elas moram na rua, elas têm filhos, e se essas pessoas podem fazer suas casas, as minhas também podem, né? Vamos construir casas. E aí todo mundo fala assim, não, por que você não faz casa para as pessoas mais ricas? E aí eles ajudam os mais pobres. Não era isso que eu queria. Então, naquela época, eu tinha uma vontade que era mais loucura. Então, assim, acho que era mais de desbravar, né? De você poder dizer assim, não, olha, vou quebrar paradigmas. E ao longo do tempo eu vejo que a minha quebra de paradigmas ela vai mudando, não sei para você. Ela vai ficando mais sistêmica, ela vai tentando, né, trabalhar um pouco, não tanto, né, mão na massa, mas trabalhar muito mais, né, mudar as mentes, trabalhar o envolvimento, fazer com que as pessoas estejam junto. Durante uma época eu era sozinha, eu me achava a princesa, a rainha das mulheres. Você era uma ING. ING, Indivídua não governamental. Mas você vê que essa vontade de mudar sem muita, né? Ela também vai mudando ao longo dos anos, né? Então eu digo, hoje eu sou uma pessoa que quer transformar o mundo? Sou. Talvez diferente daquela 35 anos atrás. Não sei como é que é para você. Sim. Não, é assim também, né? Porque eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo, também as nossas visões também vão. E em muitos casos é um aprofundamento, em muitos casos justamente, daquele jeito a gente já fez.
E a gente foi reconhecido pela Choca pelo trabalho inovador. Então, se a gente quiser fazer qualquer coisa, como que a gente quer fazer e que acabe dando certo de ser inovador, transformador. Então, o Doutores, por exemplo, eu não fui eu que criei a ideia, né, do Doutores da Alegria. Eu conheci o trabalho lá em Nova York, trabalhei com aquele grupo, voltei para o Brasil e eu falei assim, poxa vida, vou montar a ONG aqui no Brasil. Montei porque a minha ideia era voltar para Nova York. Meu negócio era fazer teatro musical. Né? Eu queria ser um superstar na Broadway, eu sempre tive pequenas ambições. E aí... Mas foi, e né? depois... Não, superstar depois não. Eu tive a oportunidade de trabalhar, tudo, fiz filme, mas assim... mas não cheguei no estrelato. Justamente porque o Palhaço no Hospital... mais forte. Não, foi assim, a princípio a ideia eu achei horrorosa, porque eu imaginava, sabe aquele trabalho de boa vontade? Eu me visto de palhaço e eu odeio isso. Mas quando eu fui ver o que era o trabalho de palhaço, que era um trabalho completamente artístico, que hoje eu sei, inclusive, articular os elementos de futuro que estavam lá. Você vê hoje, você pega o celular, você tem acesso ao mundo, o mundo vem até você. Naquela época, o Palhaço no Hospital, ele saía do circo, receber treinamento para botar um jaleco para se misturar com a paisagem, né? O que é real e o que não é. E co-criar com cada criança um encontro com começo, meio e fim, né? Que é hoje o que a gente chama de improvisação e tudo mais. Eu falei, gente, isso é o máximo. Então foi isso, vamos dizer assim, esse aspecto dessa nova forma de arte que eu me senti vendo nascer e que trouxe para mim o tesão, a inovação, o querer fazer mais e trazer para o Brasil. E aí entrou a Choca na minha vida, falou. A Broadway estava no hospital, né? A Broadway foi para o hospital. Foi para o hospital. Porque assim, realmente ficou tão claro à medida que eu comecei a trabalhar no hospital que aquela arte não era mais uma. Não era uma coisa, uma boa ação. O Palhaço, por ser dos artistas o mais empreendedor que tem, né? Porque o Palhaço, ele não espera ter uma produção para ele fazer teste para um papel. Ele começa aqui na rua mesmo, por isso que, né? A ideia, o espetáculo é onde ele consegue juntar aquelas pessoas e fazer acontecer. Então ele já é um empreendedor por natureza. E então, quando eu comecei a vivenciar essa vida como palhaço, daí é que eu comecei a entender em empreendedorismo, e quando entrou a Choca na minha vida, é que eu falei, claro, agora eu sei o que eu sou, porque eu falava um ator que virou palhaço, que virou isso, que virou aquilo. Agora eu sei o que eu sou, empreendedor social. Só 2 palavrinhas explica tudo. Então eu sou muito grato à Choca porque me ajudou a me situar. E como é que vai ser agora? Como é que a gente se reinventa, né? Porque a gente olhando e sabendo que nós vamos, né? Tudo indica que vamos viver bastante, né? Então você fala assim, naquela, como você estava falando, né, Raquel, na época que você foi fazer, eu lembro que eu fui visitar as casas, né? Quer dizer, de repente pegar mesmo, né, tijolo, cimento na mão e subir parede, né? Então você fala assim, nem coluna hoje dá mais para isso, entendeu? Então assim, o que vai ser e o que já é, o que vocês estão enxergando aí para essa para essa reinvenção do empreendedorismo social 50 a mais, 60 a mais? Eu vou falar por mim. Eu acho que tem uma coisa assim que quando eu me entendi empreendedora social ou transformadora do mundo, eu também entendi que o que eu fazia, na verdade, era colocar as pessoas na minha vida, né? Então, todas as pessoas com quem eu trabalhei, as meninas, as mulheres, elas fazem parte da minha vida, faziam parte da minha vida. Então, por isso que, na medida em que eu fui envelhecendo, que na verdade eu fui mudando, eu tive um câncer, né? O El foi no hospital me visitar, eu tive um câncer, eu tive que passar por, né? Então, assim,
apesar de eu ter o câncer, de ter tido que fechar a lua nova, porque eu tinha tutela de todas aquelas crianças, enfim, elas ainda estavam na minha vida. Então a gente pôde também construir de uma outra maneira. Elas assumiram, eu fui trabalhando com a geração de renda, porque transformar a vida daquelas pessoas era também me transformar. Então eu acho que ao longo do tempo eu fui, né? Então comecei a dar aula, mas na aula eu não consigo tirar as meninas dali. Então eu levo elas para a faculdade, eu levo a faculdade até elas. Então acaba virando novos atores, novas histórias, né? Novos percursos, mas elas fazem parte da minha vida, né? Essa história faz parte da minha vida. Então eu acho que como será? Eu não imagino que será uma nova invenção, porque o coração ele continua igual, da mesma maneira, com a mesma vontade, talvez um pouco mais amadurecida, então eu não vou brigar com o juiz mais, né? Já fui quase presa várias vezes, sei lá, o juiz queria trocar o nome da criança, eu falava, não vai trocar, né? Então assim, um pouco mais amadurecida no sentido de entender, de repente, assim, incluir num currículo universitário essa temática, né, das mulheres, gênero, também trabalho na Cracolândia, toda essa questão da população, né, de rua. Então, trabalhar aí, trazer também, agora nós estamos com várias das mulheres que já estão com 60 a mais, né? E que estão vulneráveis e que precisam da cesta básica, que geram renda. Então, assim, de que maneira pensar nessa lógica das meninas com as mulheres e com as senhoras, né? Então, eu acho que tudo vai mudando. Eu com a minha idade, com o meu amadurecimento, mas elas também. Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, de que maneira a gente vai meio que co-construindo com essas novas épocas, sem tirar do coração, né? Que eu acho que aí, essa que quando a gente faz só para ter um resultado final, né? Como você falou, quando for, talvez acabe o resultado e você não tem tanta perspectiva do que começar. Mas quando você não faz para acabar, então ele nunca acaba, né? Ele vai mudando só. Essa é a minha sensação. Não sei se você pensa assim. Isso, bom, eu nunca imaginei toda essa história, né, desses 33 anos, aliás, como se diz nos Estados Unidos, 33 é o único número que os médicos conhecem, porque eu sou daquela época que o pessoal falava, diga 33. Então, mas enfim, voltando à vaca fria, eu nunca imaginei, porque eu não planejei nada disso, né, quando vi, a vida foi acontecendo. Eu me lembro que a primeira vez que me convidaram para ir conhecer o trabalho de palhaço em um hospital, eu tive uma reação bem preconceituosa, porque a minha referência era aquele palhaço amador que quer fazer uma boa ação, e eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de fazer a coisa certa, direito, profissionalmente. Então, aí eu fui ver, mas aí justamente a minha amiga que me indicou, ela falou, vem ver o trabalho. Se depois de ver o trabalho você não quiser, aí tudo bem. Então eu falei, bom, me chamou na chincha, ok, eu fui. E no que eu fui, eu fiquei arrebatado. Eu falei, não, agora eu não quero fazer o teste, porque eu não tenho grandeza para fazer esse trabalho. Desculpa, eu só queria ser um superstar na Broadway, e agora isso eu falei, é uma dimensão sagrada de arte. Então essa foi, para mim é até hoje. Então, mas aí ela me preparou, eu vi o pessoal trabalhando, e aí eu preparei o meu material para fazer o teste, e tive a honra de trabalhar com um ator, palhaço, que criou esse trabalho, Michael Christensen, que é um ser humano, um artista incrível. Então ele foi muito generoso, tudo, e a gente deu liga, e ao final daquela manhã de teste, eu sabia que eu tinha vivenciado uma nova forma de expressão artística, e que o meu futuro estava arruinado para sempre, porque eu queria me envolver cada vez mais com aquele trabalho. E, Wellington, conta um pouquinho até só como é que andam os Doutores da Alegria, quer dizer, quando você estava comentando, né, que na época que você começou,
vamos dizer, não existia, vamos dizer, o mundo não entrava dentro do hospital, né? E hoje, até pelos celulares, o mundo está todo lá. Como funciona ainda hoje? Quais são os desafios dos doutores para eles continuarem? Depois também quero saber, Raquel. Olha, o doutor está ótimo. O que eu fiz, eu não saí dos doutores, mas eu saí do meu cargo, né? E como fundador, eu sempre vou ser o fundador. Então eu estou ligado com os doutores, mas eu estava num ponto de inquietação que eu falava, os doutores, e isso que ele traz para crescer é caro, né? Então eu adoraria que isso crescesse numa dimensão global. E cresceu, mas sem eu ser o responsável, porque à medida que o palhaço foi para o hospital e vingou, porque é a causa do profissionalismo, então isso fez Hollywood falar, quem foi o primeiro? E aí eles chegaram no Patch Adams e fizeram um filme do Patch Adams. Aqui no Brasil, eu casei com uma cineasta, não é tudo que um ator precisa, a direção. Então a Mara fez um documentário sobre os Doutores da Alegria que foi assim, até hoje nas faculdades o pessoal mostra tudo. Enfim, então eu me sinto muito contemplado porque eu consegui juntar a arte com o impacto social e também desenvolver um desprendimento em relação a isso, sabe? Não é o meu trabalho, não. E a Ashoka teve um papel muito importante disso. Quando a gente se reconhece empreendedor social, a gente não é de uma ONG, a gente é daquele país, daquela cultura, tanto que quando o trabalho do Doutores começou a inspirar novos grupos aparecendo pelo Brasil, minha primeira preocupação foi, deixa eu ver esse trabalho, não para coibir, mas para ver o que eu vou fazer, né? E foi assim que a gente fez tudo o que o pessoal dizia que a gente não devia fazer, nutrir a concorrência. A gente criou Palhaços em Rede durante 10 anos, a gente deu treinamento gratuito, acompanhamento, porque não era sobre a ONG, mas era sobre a profissão de futuro que estava nascendo ali, e a gente tinha que criar condições para um jovem poder falar, eu quero ser palhaço, eu quero ser besterologista, e os pais falarem, que lucidez, filhão. Na época da mamãe não tinha isso. E ele hoje também fala da importância da alegria para o bem-estar, né? Eu acho brincar, que né? O brincar. Da ludicidade. Porque hoje eu ganhei uma bolsa justamente do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, porque eles falaram, olha, o trabalho do palhaço dentro do hospital tem uma metáfora muito grande sobre o mundo contemporâneo, né? E no meio daquele caos tem seres que vão lá levar alegria. Agora, se você tivesse que transferir isso pro mundo, pro dia a dia, de que forma isso aconteceria? E foi aí que eu fui começar a pesquisar e falei, eu tenho que ter um elemento de flexibilização, porque o que é a arte do palhaço, do artista cênico? Play, né? Isso é lúdico, é desempenhar um papel. E foi então que o Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, falou, a gente gostaria que você fizesse um ensaio sobre o seu olhar sobre play, com base no trabalho dos doutores, mas fazendo apontamentos para o futuro. Então, foi aí que eu comecei a também entrar nessa questão de saúde mental. Então, e realmente ampliar, aprofundar, na verdade, o conhecimento sobre o que é você ser um artista ambulante que sai daquele palco convencional ou do espaço convencional, televisão, filme, e você vai para o mundo. Isso, para mim, foi um elemento de futuro, porque olha a expressão que a gente tem hoje, cocriação. Então a gente não se apresenta para a criança no hospital, mas a gente cocria com ela uma cena com começo, meio e fim. Você está falando, eu estou aqui pensando nas conversas que eu já fiz aqui nos podcasts sobre longevidade, então a gente vê que esse tema que a Ashoka está querendo, vamos dizer, encabeçar mesmo, carregar e vamos dizer,
junto com todos os fellows, buscar soluções para tudo isso, esse tema precisa muita mudança. Né? Ele demanda uma série de ações e mudanças em várias esferas. Né? E algumas das pessoas que eu conversei aqui estavam falando muito, vamos dizer, da questão de empregabilidade, da questão do mercado se preparar para reabsorver esses longevos que foram aposentados como era de regra aos 50, né? Quer dizer, eu fico pensando o teu trabalho, né? Que você mexeu com a estrutura hospitalar, certo? Você mudou a regra do jogo lá dentro, mostrando que essa alegria construía ali um ambiente mais eficiente para o resultado que o hospital precisava, né? Quer dizer, você mexe. Será que você também não consegue levar essa alegria para o mundo corporativo, digamos assim, mexendo com essas estruturas? Mas é assim, timing perfeito. Muito obrigado. Toda essa questão da ludicidade foi justamente ver que o verbo do ator, do palhaço, é o verbo play, que tem todas essas traduções. Então eu falei, vou pelo lúdico e desenvolver um conceito de inteligência lúdica, da gente não parar de brincar jamais, porque hoje isso é o que eu acredito. Eu acho que o primeiro trauma da gente acabou a brincadeira, hein? Agora é sério. Agora você cresceu. Agora você cresceu, tá? E isso é trauma, é um trauma, porque para muita gente é ceifar, né? Um jeito de ser tudo. Graças ao bom Deus, ao mundo, ao universo, para mim o atuar, o representar, a comédia sempre fez parte da minha vida. Então, como professor, eu levava a comédia. E depois, estudar o teatro, acabei como? Palhaço. Fiz o teatro musical, aprendi. E que Broadway o quê? Fui ser palhaço. Em hospital. Quer dizer, então, eu falo, foi tão melhor do que eu tinha planejado. E que me fez pensar justamente como... eu acho que uma grande característica do empreendedor social é esse diálogo com a vida, com as ondas, com o que está vindo. Porque a inovação acontece não porque ele falou, quero inovar. Ele viu ali uma coisa, ele falou, eu vou investir nisso e vou materializar isso. E a hora que ele faz isso, todo mundo começa a falar, uau, nossa, inspira. Outros começam a criar em cima. Então, eu acho que é um privilégio você poder fazer essa escolha na tua vida de falar, eu acredito nessa porra, desculpa o francês, mas eu vou fazer isso acontecer, até me dizerem ao contrário. E uma vez que acontece, e aí começa a viajar, a gente fala, ok, qual é a próxima invenção? Então, esse não, eu acho que até assim, quando você fala, eu fico pensando assim, da gente enxergar com alegria essas mudanças que vêm pela frente. Sim. Então, assim, como é que o mundo corporativo poderia... Tá bom, não é para ir vestido de palhaço numa reunião de conselho, né? Assim, não é por aí, mas vamos olhar com alegria, que leveza que isso vai trazer para o dia a dia da empresa, né? E você é completamente ótimo para fazer essas coisas. Desconstruir um pouco o ambiente, o contexto, né? Que, sei lá, entre dançando. Hoje nós vamos fazer uma reunião, mas entra dançando, né? Antes de sentar, dança. Exatamente. Não, e traz o leve, traz o fresco, contempla a alegria, não imagina que isso não é para o mundo corporativo. Né? Exatamente. O mundo corporativo não, tem que ser sério, competente, eficiente. Não. E alguém precisa trazer cura para isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que é isso, né? Dá para curar muito a nossa sociedade, né? Dá. Eu fico até pensando você, Raquel, por exemplo, que olhou muito para as meninas, como você estava falando, né? E essas meninas hoje também já cresceram. E vem outras meninas e tal. E a gente está falando muito nesses episódios que eu estou gravando da longevidade, a gente fala muito nessa intergeração. Quer dizer, o quanto essas meninas, junto com essas senhoras que você já está percebendo, vamos dizer, porque seu público é um público que bem desassistido, que normalmente está na rua, né? Mas e como é que você
junta essas gerações de mulheres que estão na rua, né? O quanto que uma idosa de rua não consegue ajudar uma menina que está começando a vida acreditando que ali é um espaço de visibilidade. Porque eu me lembro quando eu te conheci e me aproximei um pouco não sei se foi você até que trouxe ou se foi conversando com alguma das meninas, do quanto aquela gestação dava para elas visibilidade, né? Exato, Porque elas sem barriga eram invisíveis, né? Quer dizer, e pegar essa senhora que já fez várias barrigas na vida e conversando com uma menina que ainda acha que essa visibilidade vai resolver a vida dela, sei lá, coitada também, não é? É interessante porque isso acontece meio que naturalmente, né? Assim, sem falar, a longevidade está mais velha, mas assim, na vida, na vulnerabilidade, você tem que criar redes de apoio, né? E muitas redes de apoio, elas são organizadas de uma maneira intergeracional. Então, aquela que tem mais experiência está articulada com aquele que menos. E aí eu sempre falo, você vai na Cracolândia, você vai num lugar assim mais vulnerável, né? E você fala, aqui todo mundo usa crack. Sim, mas por que justifica que esse grupinho está aqui, de 5, esse outro grupinho está aqui? É porque essa senhora ajuda a outra com o cachorro, né? Traz comida. Tem uma pessoa que a gente conhece lá, que ela é uma espécie de um guarda-volume, né? Porque ela já está lá faz tempo. Então, assim, existem essas sabedorias, né? Que elas vão, de alguma maneira, não só pela vulnerabilidade, mas pela potência, né? Você tem um amigo que é ali do posto de gasolina que te oferece um lugar para tomar banho, né? Quem que vai introduzir? Então, essa é uma questão interessante. Uma outra que a gente tem trabalhado muito é a conexão entre alunos e essas mulheres, né? Eu tenho feito muito esse exercício de aproximar no mundo universitário, né? Para essa, eu não tive isso, eu estudei, mas eu tive que buscar essa oportunidade de conhecer essas pessoas para poder entender que eu poderia estar junto com elas e mudar. Então, o que eu tenho feito muito agora, ele trabalhado com a questão do brincar, né? E eu trabalhado com essa intergeracionalidade, mas também interculturalidade, porque, na verdade, o aluno que entra na universidade, ele tem uma determinada cultura, por mais que ele tenha vulnerabilidade, que é diferente daquela que eu trabalho com as mulheres. Então, juntar esses mundos é também muita potência, né? A experiência de uma das mulheres, sei lá, eu tenho hoje a Thaís, que ajuda aqui com um grupo, um coletivo, chama Coletivo Tem Sentimento, porque hoje a Lua Nova virou musas. Todas são musas, todas têm inspiração. Olha, sejam elas aquelas que têm uma habilidade, que estão numa situação mais vulnerável, sejam aquelas que já estão num outro momento da vida delas. Então, essa longevidade do Musa, o Musas também acho que tem esse princípio da longevidade, porque ele conecta inspirações de mulheres. Não importa se a inspiração é de uma mulher que já está, né, que já teve seu filho, que já passou por uma série de situações de vulnerabilidade, que tem história para contar, ou uma mulher que está ali agora, né, mas que dá para conectar. Então, acho que a ideia do Musas também foi muito essa, de falar assim, eu não quero acabar, né? Eu não sei começo, meio e fim, porque eu comecei a perceber que a vida não tem fim, né? Então, eu vou começar a trabalhar com as meninas, eu tinha uma metodologia que elas ficavam lá 6 meses, depois 1 ano, depois era uma metodologia de fim, né? Que tinha marcos, rituais, e aí agora você já está bem, agora você vai fazer isso, agora você já está bem, vai fazer isso. Aí eu comecei a perceber, depois que eu tive o câncer e quase fui ao fim, né? Que a vida não tem fim, e a gente não pode ficar criando metodologias em que ela acaba, né? Agora você está bem, né? Sei lá, pode estudar em Harvard, pode... Não, porque na verdade elas não iam para aquele lugar, né? Qual era o índice, o que era sucesso para nós? Sucesso era ela estar feliz, abraçando o filho, sei lá, né? Talvez usando menos droga, não usando droga e com trabalho, enfim, né? Mas e depois disso, ela ia acabar? Não, aí a gente ficava amiga no Facebook, aí elas continuavam conversando comigo e mandavam mensagem, eu falava, puxa,
por que eu estou criando uma proposta que tem um fim se o fim não existe, né? A pessoa continua vivendo, ela tem filho, então por que a gente não pode pensar numa coisa um pouco mais orgânica, um pouco mais que é da vida, né? Então eu acho que eu estou mais feliz assim hoje. São demandas diferentes que elas têm, não é? E é isso. Talvez aquela coisa de salvar, ela possa ser dissipada e tem uma rede que salva, não é a Raquel que salva, ou nem precisa salvar também ninguém, cada um se salva, né? Acho que a gente tem que oferecer escolhas, enfim. Então eu acho que é isso, assim. Mas eu queria comentar também que na minha experiência como professora, eu tenho também me deparado muito com pessoas com mais idade, inclusive as pessoas vulneráveis com que eu trabalho nos assentamentos, entrando na universidade para tentar, agora posso, né? E como também essa é uma desconstrução, né? Porque você imagina, por exemplo, a gente tem um curso de odonto lá e aí entraram 2 senhoras, filhas, irmãs, de funcionários que podem, né? Então, pessoas mais vulneráveis, mais modestas, enfim, para fazer odonto. E como isso afetou aos estudantes, né? Eles se sentiram muito afetados, tipo assim, vocês não são da minha turma. E isso a gente teve que trabalhar também, porque eu acho que é uma desconstrução, né? E depois vai ser um presente na vida desses. Vai ser um presente, exatamente. Então eu acho que é muito legal isso também, a intergeracionalidade, porque ela assusta no primeiro momento, né? Para os padrões. Mas se você consegue se misturar, eu acho que é muito lindo. Não, é um presente. Eu me lembro, eu fiz um curso uma vez de facilitação de processos e nesse curso eu tive um colega que era um catador de lixo. Foi a melhor coisa do curso. O resto do curso não importou nada, mas não, ficamos super amigos, foi tão legal. E o mais interessante foi que como era para a gente aprender a facilitar processos, ele aceitou ser o case do nosso grupo. E foi maravilhoso, porque todos aqueles cientistas inteligentérrimos, né, do meu grupo, eu inclusive, que estávamos ali entendendo tudo, e tínhamos uma sabedoria muito maior que a dele, né? Então a gente desenhou um plano para o problema dele incrível. Que ele olhou e falou assim, olha, tá legal, mas não é nada disso que a gente precisa, tá? Assim, a gente não precisa de um monte de recursos para a gente chegar e fazer um ambiente novo para a gente morar, que foi o que a gente propôs, com quartinhos isolados, para não dormir um catre do lado do outro com o cachorro e a carrocinha, sabe assim? Não precisa nada disso. A única coisa que eu precisava era entender como é que eu poderia receber, eu que sou o gestor do meu grupo, então eu que faço e anoto quanto cada um pegou para depois dividir, né, pelo tanto que você trouxe de lixo. Só que quando eu estou fazendo esse exercício, eu não estou pegando lixo. Então eu estou me prejudicando. Como é que eu posso organizar de forma a eu ser remunerado pelo meu trabalho, mesmo quando eu não trago lixo, para eu poder ir para Paulista no domingo com o meu cachorro, que faz o maior sucesso com as mulheres, e ter um domingo feliz. Sem ter que trabalhar. Gente, foi um presente. Pode crer. Porque a gente ficou pirando nele querer um monte de coisas e precisar de um monte de coisa que ele não precisa. Ou seja, que desrespeito que a gente tem pelo diferente da gente, né? Assim, a gente não consegue entender e valorizar a inteligência diferente da nossa. Eu digo que isso é longevidade. Acho que longevidade é quando você consegue conectar mundos e consegue conviver com os mundos. Acho que aí fica mais fácil você ser longevo, né? No meu modo de entender. E eu digo que a base de toda e qualquer mudança, transformação, se você for realmente investigar, ela é simples. Agora, justamente por ser simples, ela traz a complexidade e você vai vendo isso quando você começa a executar, que você está tão inebriado por aquela visão que você fala, eu tenho que materializar, eu vou materializar. E depois, até foi no processo de seleção da Ashoka que eu me dei conta do que o Dr. Isa Alegria representava, do que ele tinha
virado e que eu não fiz nenhum curso universitário para fazer aquilo acontecer. Mas foi justamente a questão da visão, da vontade e de falar, eu vou materializar isso porque é uma profissão de futuro. Enfim, era fluido. Então, assim, não foi algo justamente que eu fui para uma faculdade aprender, nada contra as faculdades, mas foi algo que foi uma consequência da educação que eu tive, das escolhas que eu fiz, e enfim, eu acho que como tinha uma boa intenção sempre, né, uma vontade de fazer legal, fazer bem e tornar o mundo melhor, eu sempre fui dessa galera, vamos tornar a coisa melhor. Então os caminhos foram se abrindo e as coisas foram acontecendo. E hoje, quando eu falo de ludicidade na vida adulta, eu digo que foi assim, sem medo, como uma grande brincadeira, sabe? Que não parava, ela mudava, ficava mais complexa, trazia um desafio ali, trazia uma alegria aqui, enfim, mas foi... E tudo isso hoje eu chamo de dramaturgia da vida real, para trazer para a minha área, que é o teatro. Muito legal. Queridos, olha, eu já recebi uns avisos aí que a gente tem que terminar, e que é a parte mais difícil, porque quanto mais a gente conversa, mais gostoso vai ficando, né? Mas eu queria, então, aproveitar, só agradecer vocês da confiança de estar aqui. Muito obrigada. É um prazer revê-los tão queridos e da gente se atualizar e ver o que a gente vai tocar daqui para frente, né? E aí eu só queria pedir, se vocês quiserem, assim, para as pessoas que estiverem escutando a gente, passa alguma mensagem ou uma provocação mesmo, um questionamento do que cada um de nós pode fazer na nossa vida para a gente realmente conseguir mudar esse mundo para melhor. No tema de vocês, aí, vamos lá. Para mim, assim, ter uma ideia, investe em fazê-la começar a acontecer antes de você falar, não, isso é sonho, não, vai para materialização e ver o que acontece. Porque eu entendo que é nesse processo de fazer acontecer que todo o aprendizado vem, que toda a inspiração aparece, e quando você vê, você deixou um legado. E um legado que é maior do que qualquer coisa que eu poderia ter sonhado, e porque justamente não é meu. Eu fui um meio para isso acontecer, então, assim, eu penso, e para mim isso é viver a vida, é o fluxo da vida, é você se jogar, é você e confiar nisso. E eu penso que eu vi a terapia, essa coisa toda, mas assim, pela minha percepção, que o meu jeito de ser sempre foi assim. Então, desde pequeno, quando eu fazia teatro no fundo do quintal de casa. Então, é isso. Você acreditar, materializar e ir para o próximo. É isso aí. Bom, eu diria o que eu sempre meio que digo, que onde tem vulnerabilidade, tem recurso. Então, assim, nunca não tem recurso. Então, sei lá, mas eu estou vendo uma pessoa que está na rua, mas ela tem uma habilidade, ela tem uma resiliência, ela tem um poder dentro dela que não é pequeno. Então, onde tem vulnerabilidade, tem recurso. Então, eu diria assim, toda vez que você olhar para alguma coisa que parece difícil, tem solução. E a solução, você pode ajudar a estar lá junto para resolver. Então, acho que é onde tem vulnerabilidade, tem recurso. Pensando aqui no teu projeto, né, dentro das escolas, assim, até, sei lá, uma ideia é falar para quem estiver na universidade ou na vida... Não tenha medo do diferente. Não tenha medo. Se abre, porque é esse diferente que enriquece a vida da gente, né? E muda completamente, sabe? E vai assim, mexer no nosso coração. É muito legal. O que incomoda
fica bom, né? O que incomoda A gente faz precisa se crescer. permitir ser incomodado, ser provocado, Sim. né? Assim, ter as nossas verdades quebradas é ótimo, né? Pois é. Ter essa coragem, porque esse é o jeito da gente se É o reinventar. jeito, Se não, voltando, né? Só para fechar com a longevidade, é isso. Porque se a gente ficar igual, vamos ficar fazendo o quê aqui mais 20, 30 muito anos? chato. Não é? A gente Muito tem pelo que se contrário. reinventar e são esses momentos que a gente encontra abertura para ser diferente, É né? isso aí. Tem muita encrenca pra gente causar. É isso aí. Muito obrigada, Muito foi uma bom, delícia. obrigada. Foi Muito muito bom, obrigada. Renata. Parabéns. Até a próxima. Parabéns por esse espaço que você criou e muito sucesso. Obrigada.